Olá, começa agora mais um Concerto de Ideias com a sua companhia. E o nosso assunto hoje é bastante interessante, porque ele é um mistério, tanto para cientistas quanto para leigos. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o cérebro e suas complexidades. E para nos ajudar a entender um pouco mais e a ampliar esse assunto, está conosco hoje aqui no estúdio a professora Lani Soares. Tudo bom, Lani? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda ao Concerto de Obrigada. Ideias. A Lani, ela é graduada em Ciências Médicas pela Universidade de Santo Amaro, né, Lani? E doutora em Ciências Médicas pela Unicamp. Então, o seu universo é esse da medicina, da pesquisa, das pessoas, a ciência médica, Lani. Com certeza, essa é a área que me fascina, que eu gosto de trabalhar e que tenho dedicado a minha profissão para isso. Além das pesquisas, você também é professora, né? Sim, sou docente aqui, com uma carga na graduação e na pós-graduação. Trabalha no NASP Campus Engenheiro Coelho. Campus Engenheiro Coelho, com disciplinas de saúde e de pesquisa. A Lani é requisitada aqui em vários cursos, né, Lani? Sim. Não tem um único curso, né? Não. Mas trabalha com todos, né? Sim, com vários. Isso é muito bacana porque você consegue acompanhar o perfil de vários profissionais de várias áreas, né? Com certeza, é interessante isso. O aluno, ele escolhe, claro, ele tem uma afinidade para aquele curso, porque ele já tem um perfil. E a gente percebe isso na sala de aula dos diferentes cursos. Muito legal, né? E já que a gente está falando de perfil, de escolhas, Lani, e o nosso cérebro? Conta pra gente como é que ele funciona. Ainda é um mistério? Muito. Então, o tecido mais especializado do corpo, né? A gente conhece bastante, mas ainda tem muito. Pra descobrir. Esse é um dos tecidos do corpo que a gente menos conhece. Então, o número de conexões, ele trabalha em rede, ele é muito complexo. Ele é o comando, né? A partir dali que as informações são todas enviadas para o corpo, então ele coordena, ele é responsável por receber os estímulos todos que a gente tem do ambiente e processar isso e fazer a gente ter as sensações, né? Enxergar, ouvir. Isso então, é incrível, né? É muito, porque assim, a gente pensar que um número enorme de informações, então o tempo inteiro fazendo parte do nosso corpo, à medida que eles entram pelos órgãos sensoriais, essas informações são conduzidas, chegam no cérebro, o cérebro processa isso e a gente escuta, dá todos os comandos, isso em fração de segundos. Então, nós temos cerca de 100 bilhões só de células nervosas. Imagina o número de conexões possíveis, porque cada uma dessas células faz muitas conexões. Então, realmente é impressionante, É impressionante. Né? E como que ele está dividido, Lani, o cérebro? Nós temos, a gente chama de sistema nervoso central, aquilo que está dentro da caixa craniana, e a medula espinhal, que está dentro das nossas vértebras. Então, o prolongamento do encéfalo é a medula espinhal. Isso a gente chama de sistema nervoso central. Dentro da caixa craniana, está protegido por esse conjunto de ossos, inclusive o nome do osso tem o mesmo nome da parte do cérebro. A gente tem o cérebro, mas a gente não tem só cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, tem outros elementos aqui. O cérebro, ele tem uma parte frontal aqui na frente, que a gente chama de lobo frontal, direito e esquerdo, porque o cérebro tem dois hemisférios, direito e esquerdo. A gente tem o parietal, o temporal e o occipital, que é o posterior. Então, o cérebro, ele tem um tecido diferente, né? Ele tem Eu sei que você está pensando nas melhores palavras para explicar de maneira bem prática para a gente poder entender, então, né? ele tem umas voltas que a gente chama de circunvoluções. Essas partes que eu comentei, elas não estão exatamente definidas, mas hoje a gente já reconhece que as funções dessas áreas, elas são diferenciadas, embora elas trabalhem em sintonia, em rede, conectadas, mas elas têm funções específicas dependendo da localização. A gente poderia fazer, Lani, uma série de programas falando sobre cada uma dessas áreas, que seria bastante interessante, teria muita informação, né? Certeza. Mas no programa de hoje nós vamos falar sobre o lobo frontal. Qual que é a função dele? Então, ele está na frente, né? Ele está nessa região aqui, atrás da nossa fronte, né?
E esse osso é o osso frontal e a região do cérebro é frontal. Como eu disse, tem um lado esquerdo e direito, hemisfério direito e esquerdo. E até não muito tempo atrás, no início do século XIX, metade do século XIX, eles consideravam que era uma parte do cérebro silente. Tá ali, mas quietinha, não tinha muita função. Porque, na verdade, estudar sistema nervoso é uma coisa complicada. Como é que você estuda? A partir do momento que uma pessoa nasce e você identifica que ela tem deficiência daquela região, então, se ela não tem deficiência naquela região, quais são as características dela? Ou, se por alguma razão, durante a vida, essa pessoa perdeu uma parte, aí então, ela tinha isso e daí ela perdeu, e daí o que acontece? E foi exatamente isso que aconteceu, né, no lobo frontal. Houve um caso que foi o primeiro caso descrito pela medicina, de um rapaz muito jovem que sofreu um acidente. Ele era capataz de uma estrada de ferro, estava abrindo a estrada, estava sendo aberta, assim, ampliada. E daí nesse processo de dinamitação houve uma falha e uma barra de ferro atravessou o rosto dele. Ele perdeu a visão do olho esquerdo e o ferro atravessou pela fronte, comprometeu assim muito significativamente o lobo frontal, tanto o hemisfério direito como o esquerdo. Aquela parte que até então era considerada sem utilidade. Silente. Pela medicina. Só que as outras áreas do cérebro dele estavam preservadas. Então, ele, como eu disse, foi um caso de relato. Primeiro porque ele não morreu, né? E naquela época era muito fácil, ele poderia ter uma infecção, N complicações poderiam ter levado ele a óbito. Ele não foi. Então, deu tempo de ver assim, o que tinha acontecido com ele, o depois, né? E foi aí que eles começaram a entender que ele teve uma mudança significativa de comportamento. Ele era uma pessoa muito capaz, muito responsável, era cristão, frequentador de igreja, era muito novo e já era capataz, tinha um cargo de muita responsabilidade. E daí a vida dele teve profundas modificações na área do comportamento. Ele não conseguia mais lidar com as emoções, com as frustrações. Ele apresentou distúrbios na área da sexualidade. Ele apresentou alterações na questão da empatia. Então, assim, não tinha mais sentimento pelas pessoas. Ele começou a apresentar alterações na questão dos costumes sociais. Então, não sabia mais se comportar no ambiente social, à mesa. Então, foi muito clara a mudança. E aí, naquela época, a conclusão que se chegou é o seguinte: ele se tornou outra pessoa. A personalidade dele mudou completamente. Então, aí começaram a entender, bom, o lobo frontal não é alguma utilidade. Não é uma estrutura silente mesmo, porque ele ocupa um espaço significativo do nosso cérebro. Cerca de 1/3 do nosso cérebro é lobo frontal, ou seja, ele tem que ter alguma função. É uma área importante, né, em termos até de quantidade, de volume. Então, por esse caso que foi descrito, a gente pode concluir que o lobo frontal ele é responsável também pelas emoções, pela administração das emoções, pelos relacionamentos, por isso? Exatamente. Ele hoje, a gente entende que ele é a sede onde os nossos pensamentos são elaborados. Por isso que ele tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com o nosso caráter, porque é ali que a gente origina o nosso pensamento. Então, hoje ele está muito relacionado ao humor, está muito relacionado à noção do presente, do futuro. Ele está muito relacionado a esse controle de emoções. Então, as pessoas com dano de lobo frontal, elas não conseguem controlar. Então, elas têm acessos de raiva, tem uma frustração, às vezes pequena, e já tem acessos de raiva. Não encontram um equilíbrio. Não conseguem fazer esse controle. E a questão da empatia, né? A partir desse caso, até o crânio dele tá guardado. Foi preservado para estudos. Para estudo, está numa universidade. Então, vieram outros casos.
E a ciência começou a entender cada vez mais isso, né? A função do lobo frontal. Casos de criança que por alguma razão nasceram normais, por medicação ou por algum trauma, tiveram um dano de lobo frontal, ou adultos. É interessante que nessa época, um pouco depois... Desse caso, era comum nas ciências médicas, até interessante aqui no Brasil, já no século XX, se fazia uma cirurgia que a gente chama de lobotomia, onde não é que você retira o lobo frontal, mas ele fica sem função na medida que você interrompe os nervos, ou seja, a informação nervosa não está chegando ali. E essa cirurgia era feita para pacientes que tinham muito distúrbios graves de comportamento, doenças mentais mais intensas, ou até pessoas que não conseguiam lidar com frustrações ou com culpa. Então, as pessoas, por exemplo, têm um problema sério que não consegue se libertar de uma culpa. E aí era indicada essa cirurgia. E tirava um pedaço do lobo frontal? Não tirava um pedaço, desligava. A parte, desconectava a parte nervosa ficava interrompida e a pessoa ficava com o lobo frontal lá, o espaço está lá, mas sem função. E essas pessoas também mostravam uma mudança muito grande de personalidade, a maneira de pensar. Viravam outras pessoas. Mudava completamente, viravam outras pessoas. O que a gente pode falar, Alane, que hoje atrapalha o funcionamento do lobo frontal? Então, claro, no caso desse rapaz que eu mencionei, ele teve uma perda de tecido nervoso, né, nessa área. Então, ele perdeu um número significativo de células nervosas. Então, essa é uma situação, um trauma. Às vezes a pessoa uma condição extrema, né? Às vezes a pessoa não perdeu uma parte do tecido, mas o tecido foi assim, teve uma pancada ou teve uma hemorragia. Ou seja, também o funcionamento está prejudicado. Às vezes pode acontecer, como eu até citei, caso de medicação, alguma droga, alguma substância que vai afetar daí o funcionamento dessas células do lobo frontal. Ok. Lani, o estilo de vida influencia no desenvolvimento, na função do lobo frontal? Então. Você vai segurar essa resposta, que a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouquinho com a Lani Soares, conversando sobre o nosso cérebro, o funcionamento do lobo frontal e como o estilo de vida pode influenciar na função do nosso cérebro. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Concerto de Ideias, falando hoje sobre o nosso cérebro, esse mistério para cientistas e leigos. No primeiro bloco nós conversamos sobre o funcionamento do lobo frontal, falamos aí sobre as divisões do nosso cérebro e como ele influencia no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Conversando conosco a professora Lani Soares, que é doutora em Ciências Médicas pela Unicamp. Lani, o lobo frontal é extremamente importante para a nossa personalidade, para a administração das emoções, como nós já falamos no primeiro bloco. Mas nós terminamos o bloco perguntando para você como o estilo de vida influencia no desenvolvimento e no funcionamento do lobo frontal. A gente precisa entender que, como eu disse, o cérebro como um todo, o nosso sistema nervoso como um todo, ele trabalha muito conectado. O que a gente percebe é que algumas áreas têm algumas funções bem determinadas. Então, o lobo frontal hoje, a gente reconhece que ele é a sede da elaboração dos nossos pensamentos. Então, a gente sabe que lá é a sede de quem nós somos. E, além de tudo, tem uma questão muito importante. Ele é a conexão com o espiritual. Olha que interessante isso. Então, hoje tem várias evidências científicas mostrando da atividade importante do lobo frontal durante momentos de comunhão, momentos de oração, momentos onde a pessoa está realmente em contato com esse ser superior. Isso foi mapeado pela ciência?
mapeado pela ciência. Aham. Então, a pergunta fica, muitos de nós, a grande maioria de nós, não sofreu trauma, não sofreu nenhum tipo de dano significativo de lobo frontal, pessoas que nasceram normais. E aí, a gente tem um lobo frontal normal? Ele está conseguindo trabalhar de forma plena, com todas as suas funções? Há algo que a gente possa fazer para colaborar com o funcionamento dele ou para atrapalhar? Então, aí a gente consegue ver evidências muito importantes de que, de fato, as nossas escolhas, o dia a dia, o jeito que a gente vai decidindo viver, que a gente chama de estilo de vida, isso afeta, sim, a maneira como o nosso lobo frontal trabalha. Ou a gente potencializa e dá a condição para ele plena, ou, pelo contrário, a gente pode estar dificultando e prejudicando o seu funcionamento. E a gente pode dar algum exemplo mais prático? Você quer ver um exemplo prático? Quando a gente faz uso de substâncias como cafeína, como drogas estimulantes, essas drogas, elas modificam o ambiente entre as células nervosas, que são as sinapses, alteram neurotransmissores. Isso vai alterar todo o funcionamento do organismo, todo o funcionamento daquela região e, com certeza, do organismo. Quando a gente faz uso de muito açúcar, ou uma comida com alto teor de gordura, hoje a gente está percebendo que essa nossa dieta ocidental, que também é chamada de dieta com alto teor de gordura, ela tem trazido impactos importantes de que isso está de uma forma significativa alterando o funcionamento do nosso cérebro e também do nosso lobo frontal. Então o cuidado com a alimentação vai muito além de manter a saúde do corpo em termos de estética, de beleza, vai também para a questão da personalidade, do humor, dos relacionamentos. Do controle da vontade. Então, a sede, o controle da vontade, a gente entende que está no lobo frontal. Então, uma pessoa que tem todo o lobo frontal em plena condição, ele consegue exercer o domínio próprio, ele consegue exercer o controle. Então, quando a gente falou das emoções, lembra que eu comentei que as pessoas perdem, até porque ela não tem esse controle. Na hora de fazer uma alimentação, de tomar uma escolha, de decidir alguma coisa para a vida dela, ela consegue trabalhar de forma racional, de forma lógica. E a pessoa que já tem disfunção de lobo frontal, ela já não consegue. Então, ela perde essa capacidade, né? Essa habilidade. Até da responsabilidade, do presente, do futuro. Então, ela fica assim, irresponsável. Entendi. E a gente falou da alimentação, né? Sim. A falta de sono, por exemplo, pode influenciar? Com certeza. A gente não tem noção de tudo que acontece no período da noite. Como o nosso cérebro, ele tem toda uma rotina, ele trabalha de uma forma diferente. Quando a gente desliga, ele continua ligado. Ele trabalha de uma forma diferente durante o descanso. Então, o horário de dormir, a gente tem um relógio biológico no corpo e esse relógio biológico fica todo desorganizado quando a gente não tem um horário adequado para dormir. Existe todo um prejuízo de metabolismo, liberação de hormônios, tudo isso influenciando o seu corpo e o seu sistema nervoso, incluindo o lobo frontal. E certamente isso vai influenciar o seu humor, vai influenciar os seus relacionamentos, vai influenciar a sua produtividade no trabalho, o clima dentro de casa, ou seja, a vida toda. Com certeza. Então, pequenas escolhas. Por exemplo, um horário que você decidiu dormir, ou uma refeição que você resolveu fazer, o horário da refeição, o exercício físico que você fez ou que você não fez, ou que você deixou de fazer. Então, tudo isso são escolhas do nosso cotidiano que estão fazendo muita diferença nessa coisa do funcionamento. Lani, a gente sabe que existem muitas pessoas que não conseguem fazer exatamente tudo direitinho, como manda a literatura, como é a orientação médica, não consegue por conta da correria diária, por uma série de outras questões. Mas como que a gente pode fazer para a gente se aproximar do que é ideal? Chegar mais perto para poder preservar o cérebro e manter o funcionamento do lobo frontal? Então, a gente, como você disse, a nossa rotina, ela vai tomando conta da gente e as pessoas falam assim, não, eu não tenho tempo.
Às vezes a gente precisa ter uma consciência suficiente. Primeiro, eu preciso entender, eu preciso ter uma necessidade de fazer algumas mudanças de hábitos. Sim. Mudança de hábito não é uma coisa fácil. E também não acontece de um dia para o outro, Não né? acontece de um dia para o outro. Um hábito sedimentado, ele toma tempo. Então, uma mãe, por exemplo, ela está o tempo inteiro repetindo, às vezes, as mesmas práticas para os filhos, né? Pequenos ou não, né? Então, escovar o dente, escovar o dente. Então, aquilo vai, aí a criança adquiriu o hábito, pronto, já aquela prática já está incorporada. Então, eu diria assim, você não tente fazer mudanças bruscas, mudanças repentinas. Isso tende a ser modismo. Então, tem que ser algo mais consistente, então, e gradativo. Exatamente. Então, alguma coisa que para você consegue... Claro, de repente você tem que fazer uma mudança de alguma coisa de rotina, de horário, ou até de investimento. Eu costumo dizer que a gente não tem custo nessa coisa, a gente investe. Sim. Porque às vezes a gente não tem noção que é muito, muito melhor investir um volume de dinheiro agora do que depois correr atrás do prejuízo, né? Isso a gente sabe que saúde, essa conta é certa. O investimento em promoção e prevenção, ele é 1/4, 1/5 menor. Do que você vai gastar depois, do que depois você vai gastar. Isso para o indivíduo e para o público, né? Então, pega alguma coisa que para você é fácil, adota um hábito saudável, permanece nele, ele vai te dar a condição de colocar um segundo hábito. E devagarinho você vai como se fosse subindo os degraus de uma escada. E você vai devagar acrescentando, porque nessa questão, o que vale é o conjunto. Não existe uma prática milagrosa que dá conta de deixar o teu cérebro uma receita pronta, faz isso, pronto, acabou. Não existe assim um conjunto de práticas saudáveis. Então você tem um descanso adequado no tempo, na qualidade. Você tem uma alimentação balanceada. Você bebe água. Você faz exercício físico que ajuda a circular o oxigênio, potencializando seu cérebro. Você tem o benefício da luz solar. Então, a gente costuma muito falar nos 8 remédios, né? Naturais, exato. Isso é... Eles não foram criados à toa, Não foram criados à toa, faziam parte de um contexto original e que hoje a gente chama de remédio. Por quê? Porque eles são simples na sua essência, mas, por outro lado, extremamente complexos, na medida que eles têm uma ação importantíssima no nosso corpo. E muito eficaz, né? Extremamente eficaz. Você comentou, durante a nossa conversa, que o lobo frontal também é a sede do espiritual, né? Ali que reside por conta da formação dos pensamentos e tal. Tem um verso bíblico que está em Apocalipse 22 que diz assim, Lani, eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Qual a relação que esse verso tem, de repente, com essa questão que a gente está aprendendo agora e está compreendendo sobre a função do lobo frontal? Quem fez essa associação desse texto com esse assunto de lobo frontal foi o Dr. Nedley, que é um pesquisador de saúde mental, trabalha com isso muito intensamente. E o que a gente entende é assim, nós somos o que somos pelo nosso caráter. O caráter é que define quem nós somos, a nossa moral, a nossa personalidade, né? Então, na medida em que o lobo frontal é essa sede, ele está justo aqui atrás, na testa. Essa é a forma de que as pessoas podem nos reconhecer. Quem você é? Então, essa marca na testa é onde é a sede do pensamento, onde é a sede da personalidade. Então, é por isso que elas seriam reconhecidas dessa forma. Esse texto, ele se refere aos filhos de Deus, como que eles seriam reconhecidos. Né? Então, essa é uma forma de reconhecer. Então, as pessoas que serão identificadas como filho de Deus, elas terão uma característica, um caráter, uma personalidade que reflete que ele é um filho de Deus. Né? Então, ele tem essa postura natural, que a personalidade dele representa, tem essa conexão próxima com o Criador. Ok, não seria uma marca física Sim. ou visível. Nesse caso, essa marca é a identidade da pessoa, a personalidade dela, o caráter dela. Ok. Que nós possamos, então, estar com essa marca em dia, né? Sim. Possamos estar com o nosso lobo frontal totalmente em condições de desenvolver um caráter que seja agradável aos olhos de Deus. E Deus pode e nos ajuda. Se a gente pedir Isso a Ele, é importante, Senhor, a gente ter consciência. nos ajude, me ajude a ter condição de deixar meu lobo frontal em plena funcionamento, para que eu consiga ter
controle da minha vontade, para que a minha personalidade reflita o caráter de Deus, para que a gente de fato seja reconhecido como filho de Deus. Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. Lani, a gente chegou ao final do programa, eu quero te agradecer por ter estado com a gente aqui e compartilhado as suas pesquisas, né, a sua área de interesse, né, e esse assunto que é tão importante para todo mundo que está nos acompanhando. E obrigada a você que tem nos acompanhado, um beijo muito carinhoso, a gente vai ficando por aqui, mas você já sabe, na próxima semana a gente está de volta. Então até lá!